abuso e maus tratos. Você acredita que isso acontece? Pessoas lindas, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de abusos e maus tratos na área de cuidadores de idosos. Eu sinceramente não consigo imaginar a razão pelo qual alguém faria uma coisa dessa. Sério, eu não... É até complicado para mim falar sobre isso, porque para mim é descabido, sem propósito, completamente desnecessário. Não, mas enfim, o fato é que isso acontece e a gente não pode ignorar o assunto, né? Pra mim, eu poderia encerrar esse vídeo simples assim: criatura do Senhor, se você percebe que é uma pessoa que não tem paciência com idosos, que não tem paciência com a demanda e com todas as coisas que podem acontecer com você como cuidadora, vá trabalhar em outra área. O que não dá para entender de jeito nenhum é que você venha trabalhar como cuidadora de idosos e aí dá de louca e agride um paciente. Por nenhuma razão isso entra na minha cabeça. E eu vou dizer por nenhuma razão mesmo, porque algumas vezes as coisas ficam mesmo muito fora de controle. Teve uma pacientinha que eu cuidei, a Ioiôzinha, como as minhas cuidadoras chamavam ela, né? A Ioiô. Ioiô era maravilhosa e ela tinha Alzheimer naquele estágio, aquele Alzheimer que para ela acabou com a memória atual dela. Então ela não lembrava o nome dela, não lembrava o nome de nenhuma das filhas, ela não lembrava nem das meninas, ela não lembrava de nada. E ela era como um bebê mesmo, um bebezão, né? E só que ela tinha uns picos de agressividade assim muito grandes. Você quer ver a coisa feia, o samba do crioulo louco era na hora de tomar banho. Algumas vezes as meninas me ligavam e eu tinha que ir pra lá ajudar, porque uma só não dava conta de dar banho nela. E se a gente não tivesse todo um jeitinho, toda uma estratégia, ela ficava sem banho a vida, entendeu? Porque pra tomar banho a coisa era feia. E aí muitas vezes aconteceu de eu estar ali naquela situação. Eu cuidei delas que uns 4 anos ou mais, e a gente tá ali e tal, naquele enrosco para conseguir dar banho nela de uma forma cuidadosa, limpinha, sem machucar ela e nem se machucar também, e ela conseguir assim escapar com as mãozinhas e encher a mão da cara. Teve uma vez que ela acertou a minha cara de cheio, mas foi um tapa tão bem dado que os meus ouvidos ficaram assim zumbizando por algumas horas. Mas ela encheu a mão na minha cara. E na hora que eu senti o tapão na cara, na hora o sangue ferveu assim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito invocada, mas muito. Eu sou uma pessoa esquentada, não sou uma pessoa assim, tipo florzinha. Não sou. Mas eu não sou doida, né? Eu sou uma pessoa de bom senso. Eu tenho o coração e a cabeça no lugar, pelo amor de Deus. E aí eu respirei fundo mesmo. Paz interior. Calma, tá tudo bem. Está tudo bem. E quando acontece uma coisa dessas, uma situação assim, o que é óbvio que tem que ficar na mente, no coração da gente? Cara, esse é o meu trabalho. E se eu não dou conta, pede pra sair. Entendeu? Olha, se é uma situação que eu não dou conta, se é uma situação que eu não sei lidar, eu vou fazer outra coisa. Entendeu? É isso que pra mim fica claro na cabeça, tá? Eu estava cuidando de uma paciente com um problema sério de saúde,
Tanto que assim, ela era muito bonitinha, assim. Então, era aquela loucura para tomar banho e ela xingava, mordia, cuspia, batia e era um rolo. Saía do banho, que a gente colocava a roupinha nela, passava os creminhos e ela tava fofinha já, e ela já tava linda, entendeu? Era como se nada tivesse acontecido. E aí era beijo, abraço, cheiro. Como você vai ficar com raiva de uma pessoa dessa, meu Deus? Só que isso é um exemplo, né? Eu já cuidei de pacientes lúcidos, né? Que na mesma circunstância, as cuidadoras às vezes chegavam numa situação que não davam conta ali, paciente com a cabecinha boa, mas que eram duros mesmo, assim, implacáveis e bravos, agressivos. Teve um desses pacientes que uma vez acertou a bengala na cabeça da minha cuidadora, que fez um galo, e aí ela me ligou: Sandra, eu preciso da sua ajuda aqui. Fui pra lá, levei bengalada também, e aí a família não consegue resolver a situação. Aí vai lá, Sandra. Eu disse: olha, eu tô aqui pra isso, esse é o meu trabalho. E é aquilo que eu digo, se não dou conta, uma outra coisa para fazer. Tem tanta coisa, tantos, diversos, milhares de tipos de serviço no mundo para fazer. Porque é que você vai trabalhar numa área em que você não dá conta e aí vai agredir seu paciente. E aí a desculpa é o que? Ele me agrediu primeiro. Você vai bater no paciente porque você apanhou. É isso mesmo, né? Num idoso de quase 100 anos de idade. Sério isso. Entendeu? Então assim, na minha cabeça não tem cabimento, não tem, tá? Primeira coisa mais importante é essa. E olha, já vou abrir aqui um parentezinho, eu não gosto de pregar situações de revanche pior. Então assim, eu nunca vou dizer pra você que eu faria com você o que eu gostaria que fizessem com você pior do que você está fazendo ou igual, porque na minha opinião, se eu fizesse isso eu seria tão ruim quanto você, e não é esse o caso. Pela graça de Deus eu tenho respeito no meu coração, não. Mas eu quero dizer para você, olha, pensa, algum dia pode chegar a sua vez, e isso não é praga não, isso é só uma reflexão mesmo, viu? Um dia você também vai ser idosinho, um dia você também vai estar numa condição de dependência, Por favor, criatura, a hora de você pensar e refletir e aprender e ser uma pessoa melhor é hoje, porque aprender depois pode ser muito mais doloroso. Então, agressão, abuso, criar de propósito ou não dor e sofrimento para alguém nessas condições faz de você uma pessoa cruel, feia, tá? Não faça isso, nunca, 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 nunca na vida, não faça isso, tá bom? Mas, se por um acaso o agressor é alguém da família, já passou por alguma situação assim, em que você está cuidando de um paciente e você percebe que ele tem alguém da família que agride, que machuca fisicamente e emocionalmente aquele pacientinho como um agressor? Como se posicionar, como lidar com uma situação como essa, né? E quando você percebe que alguém, um funcionário da família, às vezes uma empregada doméstica que está ali há muito tempo. Aconteceu comigo uma vez de eu assumir uma paciente e a empregada que trabalhava na casa já há muitos anos demonstrar uma atitude esquisita. E aí uma cuidadora minha percebeu, me ligou, e aí assim, foi um rolo danado, porque qual é a minha fala, o que eu ensino, o que eu prego a respeito disso? Não se finja de boba, não ignore, não fique calada. Você está ali em prol de uma causa, você é, como uma cuidadora minha diz, né? A Joyce, linda, né? Você assume a voz daquele indivíduo. Em algumas situações, você é realmente a interpretação
que aquele paciente tem. Você é a voz dele diante da família, diante dos profissionais de saúde, sabe, diante da vida naquele momento. Pelo amor de Deus, não se cale. Se você perceber situações como essa, não fique quieta. Tente arrumar uma forma de defender e de proteger o seu paciente. Nem sempre a gente vai conseguir fazer muitas coisas, sabe? Às vezes você vai se sentir inútil, porque aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam amar aquela pessoa, se tornam os seus, né, enfim. E em algumas situações você vai descobrir que você não tem muito o que fazer, que você só vai poder decidir permanecer ali ou não. Se você tentar, né, bater de frente, pode piorar a situação para o indivíduo. Já passei por situações assim também, sabe? De observar que naquele momento tudo que eu fizer vai tornar a vida daquela pessoa ainda pior. Então, qual foi a minha escolha naquele momento? Eu me fiz presente da melhor forma possível e fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar que situações como aquela voltassem a acontecer. E aí eu vou usar todas as minhas estratégias. Eu vou me tornar amigo daquele indivíduo e vou me impor, vou falar a respeito, vou falar que eu percebi, vou falar que eu não gostaria que acontecesse, vou ameaçar que vou denunciar, e se for preciso faço isso mesmo. Enfim, o importante é não ficar quietinho, né? Não ficar calado, não ser omisso, não ser um participante passivo de uma situação tão cruel, né? Tão triste. E algumas desculpas que eu ouvi muito, né, ao longo da vida aí a respeito desse assunto é que você não sabe quem foi essa pessoa quando era jovem. E a desculpa por agredir naquele momento, por fazer algo de mal para aquela pessoa naquele momento quando ela está dependente, é porque quando aquela pessoa era nova, ela era muito ruim e fez muito mal para aquela pessoa que naquele momento está se vingando, entendeu? Então assim, não, né? Não cabe, não é. A pessoa que age dessa forma, na minha opinião, se coloca diante da vida como sendo muito pior do que qualquer ato que aquele indivíduo tenha cometido quando era mais jovem. Na minha opinião, agora é você saudável, forte e numa posição melhor, né? Olha, enfim, não vou nem ficar argumentando isso porque na minha opinião é ridículo, tá? Então, o que fazer eu, cuidadora, se o paciente é agressivo? Então, o raciocínio é esse. Você precisa saber as suas limitações, você precisa saber do que você é capaz e se você não dá conta, pede para sair. Pede para sair. Vai fazer outra coisa, tá? Se por um acaso uma outra circunstância em que situações de abuso acontecem muito, é quando o paciente mora sozinho, né? Completamente sozinho. Às vezes fica só o paciente e a cuidadora. Se eu sou a cuidadora que estou observando alguma situação estranha com colegas, né? É aquilo que eu disse, eu vou me posicionar de alguma forma, tentar ter certeza do que está acontecendo e vou me mexer até que eu consiga cuidar para que aquilo não aconteça mais, entendeu? Porque o que não pode acontecer é eu fingir que não estou vendo ou simplesmente ser eu a participante ativa ou passiva de uma situação como essa. E se, por um acaso, as atitudes de agressão, de abuso vêm de terceiros, eu vou tentar de alguma maneira agir. Eu vou denunciar, eu vou procurar alguém de confiança para falar, eu vou tentar conversar com o próprio agressor de alguma forma, vou tentar deixar claro que eu estou vendo,
que eu estou entendendo aquilo, que eu não vou ficar passivo diante da situação. Se for uma situação assim que eu tenho apoio de outros irmãos, por exemplo, como aconteceu, né, no caso dessa pacientinha específica minha, por exemplo, a Ioiô. Ela tinha uma das filhas da Ioiô, era muito problemática e assim, tinha algumas atitudes com ela muito abusivas. Só que a gente tinha o apoio dos outros irmãos, então o esquema é bater de frente. O esquema é bater de frente e proteger o paciente, né? E tudo é possível quando você tem o coração de uma boa cuidadora. Então, quando se trata deste assunto, o importante é que você não seja uma, tá bom, lindeza? Que o seu coração seja puro, limpo, leve, amoroso, respeitoso, empático, viu? E que você cause grandes impactos positivos no mundo. Que você seja um agente de transformação, de mudança, que você seja aquela pessoa que leva paz, que leva tranquilidade, qualidade de vida, amparo, voz à sua profissão, aos seus pacientes e familiares. Que Deus abençoe muito você. Fica com Deus.